Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Eu sou o André e é sempre um grande prazer estar aqui com vocês no canal do Seara Fraterna para a gente conversar um pouco mais sobre o Espiritismo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que particularmente eu gosto muito de conversar porque ele envolve história, envolve as ideias religiosas, o desenvolvimento delas ao longo da trajetória humana. Esse tema que é super importante dentro da doutrina espírita, que são as chamadas três revelações, né? Para quem não conhece, para quem já ouviu falar alguma vez, mas não sabe muito bem o que é, né? As três revelações compõem uma teoria apresentada no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Kardec propõe que existiram três grandes revelações na nossa história que trouxeram para nós uma evolução fundamental, um desenvolvimento fundamental na história das ideias religiosas. Seria, primeiro, a revelação feita por Moisés, no âmbito da cultura judaica, algo em torno do século XVI a.C. A segunda grande revelação feita pelo próprio Mestre Jesus. E a terceira revelação seria o movimento espírita, surgido a partir do século XIX. Né? Esse tema, para mim, é bastante interessante, né? Porque ele trata, na verdade, de como a gente conhece ou acaba entrando em contato com o nosso passado para saber como é que a gente pensava em termos de ideias religiosas, como é que a gente via o mundo, como é que a gente entendia a maneira como a nossa crença nos deuses se projetava na Terra, né? E quando eu digo nós, é porque provavelmente muitos de nós estávamos lá, né? Então, é bem interessante a gente ver essa ideia das três revelações, porque elas vão construindo dentro da nossa cabeça a concepção fundamental de que a evolução não dá saltos, né? Nosso desenvolvimento espiritual não vai dar saltos. Ele vai pouco a pouco e todos nós vamos em conjunto, alguns mais, outros menos, mas basicamente todos nós em grupo estamos nos desenvolvendo espiritualmente, estamos crescendo passo a passo e com isso nós vamos alcançar um patamar espiritual superior. Essa é a vontade divina, de fato. Mas para isso nós tivemos esses grandes missionários aqui na Terra que trouxeram a mensagem divina e trouxeram o que eles podiam dizer para nós dentro daquele momento, dentro daquele contexto. O tema não deve ser menosprezado de forma alguma, na verdade. Ele é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremos então que depois do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro lançamento de Kardec, que é um livro crucial, porque é nele que Kardec está estabelecendo uma ponte entre o Espiritismo e o Cristianismo de uma forma absolutamente clara, discutindo algumas passagens do Novo Testamento à luz da doutrina espírita e explicando, a partir daí, essa conexão histórica de ideias que existiria do Espiritismo com o nosso passado. Ou seja, não é um assunto menos importante. Conhecer a nossa história e sabê-la cientificamente e filosoficamente, como ela ocorreu, o que pode ter acontecido, o que pode não ter acontecido, é parte, inclusive, da nossa postura como espíritas. Lembremos que o espiritismo é uma doutrina que preza o seu lado científico, né? Além do aspecto moral e religioso, mas nós espíritas devemos sempre investigar, correr atrás, buscar nos informar sobre as coisas que aconteceram. Então, quando nós entramos em contato com as chamadas três revelações, há uma definição muito usual que diz que as três revelações seriam: a de Moisés, a revelação seria justiça, trazer a ideia de justiça ao mundo. Com Jesus, nós teríamos a ideia do amor, e com a doutrina espírita, nós teríamos a ideia e a prática, ou o meio para entrar em contato com o mundo espiritual e para conhecer finalmente aquilo que nós chamamos de sentido da vida, né? Ou seja, por que existimos, por que estamos aqui, para onde vamos, o que nós vamos fazer, etc, etc, etc. Né? Dentro de uma leitura essencialmente espírita, faz todo sentido e há uma coerência nessa conexão de ideias, na medida que o próprio Jesus afirma no Novo Testamento que ele não vem mudar a lei, ele vem cumpri-la.
O que nós precisamos entender aí é que Jesus estava se referindo à lei divina, ou seja, tudo aquilo que preenche a nossa existência, tudo aquilo que nos permite o ato e a possibilidade de existir, que é a vontade divina, e que se manifesta num conjunto ordenado de leis, de processos, de fenômenos, que nós chamamos de vida, que são a ecologia do universo no qual nós estamos inseridos, e, consequentemente, o que Jesus veio trazer para nós foi a ideia da nossa necessidade de estar em harmonia com esse universo, a nossa necessidade de compreender que nós não somos espíritos solitários, muito pelo contrário, né? Que todos nós vivemos em conjunto, que todos nós estamos juntos, e juntos é que nos desenvolveremos e cresceremos em direção a um mundo melhor, a um mundo mais evoluído. Claro, cada um no seu ritmo, mas sabemos que é da melhora do nosso planeta ou do ambiente mesmo que nós estamos vivendo, que nós alcançamos aí um cenário que nós conseguimos construir, na verdade, um lar melhor, um lar capaz de receber novos habitantes, um lar que vai proporcionar pessoas mais saudáveis e mais desenvolvidas. Então, é essa ideia da divindade que Jesus traz para nós, que é tão crucial e que realmente é uma chave que muda a história das ideias religiosas no mundo. Mas vamos começar então analisando historicamente tudo isso, para a gente saber como essas coisas começaram com Moisés, né? Moisés foi primeiramente conhecido pela narrativa bíblica mesmo. É uma figura que estipula-se teria vivido talvez em torno do século XVI a.C., né? A história dele é muito conhecida. Ele foi abandonado num cesto, jogado no rio. Esperava-se que ele... havia uma previsão de que nasceria alguém que libertaria o povo de Israel da escravidão no Egito. Então, as crianças são passadas a fio de espada, mas Moisés é colocado num cesto, desce pelo rio, é achado por uma grande nobre egípcia. Essa senhora o cria e o transforma num nobre também, um cidadão importantíssimo dentro do Egito, até que Moisés então descobre suas raízes hebraicas e decide que vai libertar o seu povo, né? Ele conta com a ajuda de Deus para isso. Ele realiza uma série de eventos fantásticos dentro do Egito. O último deles, inclusive, é atravessar o mar com o povo hebreu para escapar de lá e iniciar uma longa caminhada pelo deserto Sinai até finalmente chegar às portas da Terra Prometida, né? Essa narrativa é uma narrativa religiosa, tá? E que fique bem claro para nós que foi escrita em algum momento, milênios depois da existência de Moisés. Isso quer dizer o quê, né? Bom, tem gente até que coloca a existência do Moisés em dúvida hoje em dia. Eu não iria a tanto, né? Mas algumas coisas realmente a gente tem que ter em mente aqui quando a gente está falando, é o aspecto científico do Espiritismo, quando a gente está falando do que a gente está aprendendo e do que vale para a gente aprender nisso tudo, né? Eu não vou nem entrar no mérito da questão sobre se houve escravidão hebraica no Egito ou não, porque provavelmente não houve, tá? Se Moisés algum dia saiu do Egito para ir para Israel, tal como é dito nessa narrativa, ele ia para Israel numa época que Israel estava sendo dominado pelo Egito, então isso significava sair da cela para morar no pátio do presídio, né? Ou seja, há uma série de contradições na narrativa que foi feita sobre Moisés, narrativa essa que foi feita muitos e muitos anos depois da vida dele. Então, os detalhes da vida dele são muito complicados da gente reconstituir, né? A própria ideia de como ele concebe os 10 mandamentos, por exemplo, isso tudo é um assunto muito controverso, né? O que é muito possível, tá? Claro, de acordo com as fontes que a gente tem disponíveis hoje em dia, é de que Moisés seria um grande legislador dentro do povo hebreu, um filósofo, um pensador muito importante, que trouxe contribuições significativas em termos éticos e morais para o povo hebreu, né? E o que são essas descobertas, o que são essas criações que Moisés vai trazer? Quando a gente olha
para o Oriente daquela época, mesmo para o Egito, a gente vê que existem vários códigos jurídicos surgindo naquela mesma época, né? Nós temos o Código de Hammurabi, no Egito nós temos uma série de leis, nós temos, mesmo na Índia, né, nós temos legisladores, como chamada Leis de Manu, todos esses são códigos que surgem para colocar alguma espécie de ordem no mundo, né? Todos esses códigos são importantes porque eles marcam uma virada ética e jurídica na história do mundo, né? São códigos legais que determinam, basicamente, uma regra de reciprocidade em relação a qualquer ato que é considerado dentro da sociedade como um ato de crime, de injustiça. É o que nós vamos chamar de olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, esses códigos foram considerados um grande avanço na época, porque eles conseguiam fazer com que o crime fosse punido de acordo ou de forma proporcional com o que havia sido feito. Se alguém roubava uma moeda, devia ser retirado uma moeda. Se alguém furava um olho, devia furar o olho, e etc, etc. Isso para nós pode parecer muito violento hoje em dia, mas para a época foi um avanço tremendo, já que naqueles momentos da história, né, quando a gente estava vivendo naquela época, a gente achava, por exemplo, que se alguém roubasse a nossa vaca, a gente devia ir lá e queimar a fazenda do sujeito, matar sua família, né, e externar toda a nossa raiva e todo o nosso ódio contra o sujeito, né? Ou seja, era desproporcional. Haviam vinganças e lutas intermináveis entre famílias por causa de crimes, de acusações e de disputas que não se resolviam pela ausência de uma lei que fosse, a princípio, entendida como equânime. E todos esses códigos, eles alcançaram um grande sucesso na antiguidade porque as pessoas conseguiam reconhecer neles essa ideia de equidade, essa ideia de que nós podemos ser iguais, ou em certa medida iguais, né? De que pode haver um mecanismo de justiça que seja reconhecido por todas as pessoas como justo, né? Um código como o Código de Hammurabi, por exemplo, ele é importante por causa disso. Duas pessoas podem estar disputando alguma coisa, então elas podem discutir se houve o crime ou não. Mas constatada a existência do crime, nós sabemos exatamente o que vai acontecer, como a pessoa deve ser punida, o que deve acontecer. Claro, não eram de forma alguma códigos perfeitos, mas eram ideias geniais naquela época, né? E Moisés estava vivendo naquele contexto, né? Moisés é alguém que, divinamente inspirado, resolve trazer a lei também para o povo hebreu, mas o que ele faz é algo realmente diferente e muito importante em relação a todas aquelas outras leis que a gente acabou de falar agora, né? Porque Moisés aparece com uma novidade aí, que se chamam os 10 mandamentos. Nós já conhecemos os 10 mandamentos. Não roubar, não matar, não mentir, não tentar se apropriar dos bens do próximo, respeitar a divindade. Hoje para nós pode parecer muito básico, pode parecer até dogmático, ou seja, cumpra esses 10 mandamentos porque você tem que cumprir porque é a vontade de Deus, né? Como o próprio Kardec fala, era muito comum, inclusive, que se atribuísse à divindade códigos tão bem elaborados como esse, porque os seus profetas, os seus legisladores, acreditavam realmente estarem sendo inspirados pela divindade, como nós acreditamos também. Não tenho dúvidas que a espiritualidade estava atuando ali para fazer com que essas ideias vingassem, né? Mas os 10 mandamentos têm uma coisa genial. Se nós percebermos bem, os 10 mandamentos são 10 regras básicas de viver que, se nós cumprirmos, nós simplesmente não precisamos mais de outras leis. Ou seja, Moisés conseguiu captar a essência da ideia de justiça por trás dos 10 mandamentos, porque nós observamos ali que basicamente tudo aquilo que nós entendemos como algo errado está presente ali. Não fira, não mate, não agrida, não minta, não roube. É interessante que quando a gente vai abrir o Antigo Testamento, aí a gente vê depois que, após os 10 mandamentos, Moisés vai criar mais 613 leis, algo por aí, né?
E essas 613 leis tratam, na verdade, e basicamente, de como punir as pessoas, né, de como restaurar a ordem se os mandamentos não forem cumpridos. Então, a gente nota aí que todas essas 600 e poucas leis, elas são complemento. Elas são complemento de uma ideia fantástica e genial, que é a ideia de justiça. Não que os outros povos já não conhecessem. Com certeza, eles estavam delineando isso, mas os seus códigos eram longos, eram complexos. A ideia subjazia presente ali, mas ela não estava tão clara como estará ali nos mandamentos. E mais ainda, eram mandamentos fáceis de guardar. Se você tem alguma dificuldade para ensinar as pessoas como elas devem se comportar em sociedade, você ensina 10 regras para elas e pronto, acabou. Siga essas regras. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Ok, era a vontade de Deus, mas todas as pessoas também sabem ou sentem dentro de si que aquilo ali é a coisa certa. Quero fazer uma experiência ética muito simples? Pergunte para alguém assim se ela liga de roubar algo. Muita gente vai dizer, não importa, eu já roubei manga, já roubei fruta do vizinho, roubei os trocados da bolsa da minha mãe, ou tem crimes maiores, mas ninguém gosta de ser roubado. Ninguém aceita. Tem gente que mente para burro, mas não aceita que mentam para eles, de jeito nenhum. E ainda bate o pé dizendo, só fala a verdade. Pois é, gente. O que acontece aí é que o Moisés havia, com muita precisão e sutileza, entendido que havia um princípio por trás de tudo isso, que era o princípio da justiça, da equidade, que é o que nós queremos. E é por isso que as pessoas identificaram ali um código extremamente poderoso, uma força de ideias tremenda, que percorreria a existência da humanidade e chegaria até os dias de hoje. É por isso que a gente pode encontrar milhares de pessoas nesse mundo que não sabem as 600 e poucas leis que o Moisés disse depois para saber o que acontece quando a gente rouba, quando a gente fere, quando a gente mata. Mas existem milhares de pessoas que sabem essas 10 regras básicas tão importantes que por isso elas foram chamadas de mandamentos, os fundamentos da lei. Os fundamentos pelo qual nós devemos existir. Moisés foi uma figura tão poderosa na antiguidade e tão importante que, apesar dele não ser muito conhecido fora do mundo hebreu, quando, por exemplo, Alexandre Magno começou suas conquistas pelo mundo em torno do quarto século antes de Cristo, os gregos entraram em contato com os hebreus, né? E muitas vezes a gente vê surgirem teorias interessantes, como a de que Moisés teria ensinado os fenícios a escreverem o alfabeto. Outra teoria que surgiu era de que Platão, o filósofo grego Platão, só teria pensado o que pensou depois de ter entrado em contato com a sabedoria de Moisés, né? Existiam várias teorias na época, né, que a gente não sabe. Hoje em dia os historiadores tendem, claro, a afirmar que essas coisas todas não eram verdade. Mas o que importa de uma maneira ou de outra é que Moisés começou a se transformar numa figura conhecida, numa figura muito importante dentro dessa história das ideias religiosas, porque não importava se o Moisés era um profeta ou um sábio dentro do povo hebreu. Né? O que importava mais para quem não era hebreu, tá, é que as pessoas eram obrigadas a reconhecer que as ideias de Moisés eram fantásticas. Ou seja, mesmo que você não fosse hebreu, mesmo que você não acreditasse num Deus único nem nada, né, mas havia ali uma ideia de justiça que ninguém podia desconsiderar. E esses princípios básicos vão nortear as nossas concepções de mundo, as nossas ideias. Elas continuam ainda a representar de uma maneira muito precisa o que é uma ideia de justiça para nós, mas, basicamente uns 16 séculos depois de Moisés, vem ao nosso mundo, nosso grande mestre de amor e de luz, de paz, de sabedoria, nosso querido mestre Jesus, que vem trazer uma segunda lição para nós. Vocês já tiveram tempo para entender mais ou menos o que é justiça, né? Mas a justiça ainda assim pode ser algo frio.
Nós podemos ser justos sem nos importarmos com o que vai acontecer com o nosso próximo. E se nós queremos realmente fazer evoluir esse mundo, nós precisamos entender uma segunda concepção fundamental, que é a do amor. É isso que Jesus veio ensinar para nós, veio trazer para nós de uma maneira belíssima, que redunda inclusive com seu sacrifício final em nome do amor. Essa mensagem de Jesus, ela inclusive precede ela deveria, na verdade, preceder toda qualquer ideia que a gente tem para estruturar o mundo. Só que nós, que estamos evoluindo desde nossos estágios mais primitivos até agora, nós vamos pouco a pouco concebendo e compreendendo como esses conceitos funcionam. Então, é claro, a ideia de amor, ela vem primeiro em importância em todas as coisas. Toda qualquer justiça com amor será ainda mais justa, mais precisa e mais sábia. Toda qualquer justiça sem amor, por mais justa que seja, será fria, distante, técnica, de uma tal forma que não compreenda as necessidades e as vicissitudes que os seres humanos enfrentam. Por causa disso, a mensagem de Jesus acaba sendo gravada no coração do ser humano de uma maneira muito especial. Jesus, eu sempre gosto de frisar isso, todas as vezes que eu estou falando de Jesus, inclusive porque é uma passagem que me toca muito, né? Jesus repete a afirmação de Moisés também, né? Não faça aos outros o que não quer que seja feito com você. É a chamada regra de ouro, que não surgiu apenas em Israel, mas surgiu em vários lugares do mundo em onde as pessoas nem tinham contato umas com as outras. A regra de ouro vai aparecer na China, vai aparecer na Índia, vai aparecer entre os hebreus, vai aparecer entre os egípcios, entre os celtas, entre os romanos, entre os astecas, incas e maias. Essa frase está em qualquer lugar. Porque ela significa o quê? Todo mundo sabe que você não quer que seja feito com você, que você não deve fazer para o outro aquilo que você não gosta que façam contigo. É a ideia da reciprocidade. É aquela ideia, inclusive, que o Moisés captou muito bem e conseguiu sintetizar. Mas essa é uma ideia passiva. Você pode não fazer nada, né? Ou seja, tentando não prejudicar aos outros para não ser prejudicado, você pode fazer coisa alguma. E a gente sabe, muitas vezes, que é pior do que a gente errar é a gente não fazer nada. Esse é o pior erro de todos, né? Por isso até que Edmund Burke dizia, né, que quando o mal prevalece, muitas vezes, porque as pessoas boas simplesmente não fazem nada, né? Claro, as pessoas boas de fato, mesmo sempre estão tentando fazer alguma coisa para mudar o mundo. E é isso que está ajudando o mundo a mudar, né? Então, claro, a frase dele não era tão precisa assim, mas muitas vezes, de fato, é o nosso descaso, o nosso desinteresse, a nossa alienação sobre os problemas do mundo, que faz com que nós, embora sejamos essencialmente bons, muitas vezes não nos envolvamos no processo de melhoria do mundo. E era isso que Jesus estava avisando para a gente. A gente pode não fazer para o outro aquilo que a gente não quer que seja feito com a gente. Mas Jesus chega e diz o seguinte: ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Aí sim. Aí ele está saindo do passivo para o ativo, né? Ele está saindo dessa atitude de passividade, do não vou fazer para o outro, que não quer que seja feito comigo, para essa atitude ativa de amar, de chegar até o próximo, de usar o próximo, inclusive, como espelho de si mesmo. Será que eu sou assim? É isso que eu faço? Isso é um estado de reflexão importantíssimo, porque o ser humano começa a partir daí a individualizar a sua concepção, a sua reflexão sobre o seu papel no mundo. Essa é uma mudança ética importantíssima. A ideia de amor que Jesus traz, o uso da palavra amor, o sentido que Jesus dá a tudo isso, inclusive, é uma questão crucial para a existência da humanidade. Porque ele está falando realmente de nós nos preocuparmos com os outros, nós fazermos caridade, nós ajudarmos, porque tudo isso leva a que nós pensemos em nós mesmos e no nosso papel no mundo. O cristianismo, nesse ponto, foi e é muito libertador, porque em relação às religiões pagãs da época, religiões que eram coletivas,
sujeitas a deuses que tinham sentimentos e vontades muito volúveis, né? Então, nessa sociedade pagã, realmente a vida era muito difícil, porque não importava o que você fizesse, se os deuses ficassem chateados, eles iam lançar uma praga sobre a sociedade, sobre o seu povo, você ia ser engolido nisso tudo e acabou. Em geral, se você morresse, você ia para lugares muito tristes, né? Não havia uma perspectiva otimista da vida. Agora, Jesus vem e fala, a tua relação é direta com a divindade, é você com ele. Faz o bem que não importa o que acontecer, você tem um lugar junto a Deus. E o fim disso tudo é bom. Há um lugar bom para aquelas pessoas que querem fazer o bem. Claro que Jesus não podia explicar tudo para a gente de uma vez. Assim, que o pessoal já não entendeu muita coisa na época do que ele disse e não entende até hoje. Né? Tem gente ainda que está brigando com as ideias de Jesus. Né? Então, claro que ele tinha que ir aos pouquinhos. Mas Jesus falou, olha, o Espírito da Verdade vem aí. E ele vai explicar tintim por tintim o que está faltando para a gente. Né? Pois bem, temos aí a justiça, temos aí o amor, já temos 2 revelações, e falta uma terceira. A terceira é compreender como tudo isso funciona, do ponto de vista espiritual. Porque até então nós estávamos lidando com uma humanidade que era muito presa a ideias, por mais que tivessem deuses e por mais que todas as sociedades tivessem suas religiões, eram, de certa maneira, sociedades muito materialistas, muito apegadas ao momento, à ideia de conquistar riqueza, de prosperidade, de ter uma vida boa, né? A perspectiva sobre o além sempre foi objeto de especulação e muitas vezes as ideias existentes sobre isso não eram tão positivas assim, né? Então, a ideia espiritual que vem com a terceira revelação, que é a criação do Espiritismo, a primeira consideração importante a fazer é que ela não é obra de uma única pessoa. O próprio Espiritismo, como a gente já teve a oportunidade de estudar, é um fenômeno que surge no século XIX a partir de vários encontros com o mundo espiritual, de eventos e fenômenos mediúnicos que estão acontecendo em várias partes do mundo, né? Na França, nos Estados Unidos, no Brasil também. Né? Houveram eventos mediúnicos importantíssimos na Bahia, na mesma época em que estavam acontecendo as mesas girantes na Europa. Enfim, esse não é um movimento que aconteceu num lugar só. Né? Ele pulula, ele aparece em vários lugares diferentes. Isso acontece por quê? Porque naquele momento a espiritualidade julgou que a humanidade já estava relativamente madura para compreender como funciona o mecanismo de contato com o mundo espiritual e qual é o sentido de apostar no amor e de apostar na justiça ao longo de uma existência corpórea. A revelação espiritual que foi trazida pela mediunidade e codificada por Kardec, embora na mesma época de Kardec vários outros pesquisadores desenvolvessem estudos nesse sentido também, mas o que o Espiritismo traz para nós, que é tão importante, tão crucial, é finalmente a resposta para o que acontece depois. Porque sim, podemos passar uma existência toda nos perguntando por que eu devo amar as pessoas, ou por que eu devo ser justo, por que eu devo fazer tudo direitinho, se parece que as coisas estão dando erradas para mim. Né? É quando nós descobrimos, então, que as coisas não dão erradas só para nós indivíduos, podem estar dando errado para muita gente. 2020, inclusive, é um ano que todo mundo fala assim, nossa, cancela esse ano, porque está difícil, né? Está difícil, sim. Mas é um ano também que está mostrando para a gente, é importante nós sermos fortes, de nós continuarmos acreditando, de nós ficarmos firmes, sabendo que toda e qualquer dificuldade, por maior que seja, vai passar. Isso só existe, essa confiança só existe, porque o que o Kardec afirmou para nós, entre vários outros autores, é o que o Espiritismo nos ensina, é o que o Espiritismo grava no nosso coração, nas nossas mentes, a ideia fundamental da confiança no futuro. Devemos confiar, devemos acreditar, devemos continuar a praticar o amor e a justiça, pela razão crucial de existir, que é o desenvolvimento espiritual. Amor e justiça são os pilares
que regem a nossa vida emocional e a nossa vida ética, na busca de um sentido maior de existir, de continuar vivendo, de se desenvolver espiritualmente. Essa é a terceira revelação tão importante que o Espiritismo trouxe para nós. Todas essas informações foram secundadas por uma pleide de espíritos muito mais evoluídos que nós, que vieram aqui sabendo que esse investimento em aperfeiçoar o nosso planeta simplesmente faz parte da programação universal. Ninguém tem a opção de evoluir ou não. Todos nós evoluiremos, graças a Deus. Nós temos a opção de resistir a essa evolução ou não, né? Se nós vamos querer ir mais devagar ou mais rápido, isso é com a gente, né? Mas todos nós estamos, graças a Deus, programados para crescer, para nos desenvolver e para manifestarmos de forma plena o amor e a justiça, que não são nada mais, nada menos do que as mais puras expressões da divindade nesse atual momento da nossa existência como seres humanos, dadas as nossas capacidades intelectuais e emocionais de compreender tudo aquilo que a gente já aprendeu até agora, graças a esses grandes mestres que vieram nos ensinar. Então, gente, quando a gente pensar nas chamadas 3 revelações, em Moisés, em Jesus e no Espiritismo, né, codificado por Kardec, mas que tem vários continuadores importantíssimos hoje em atividade, lembremos que tudo isso faz parte desse plano divino para nos fazer crescer e evoluir, para que nós possamos encontrar a nossa perfeição espiritual. A história é tão bacana e tão importante justamente por causa disso, porque a gente pode observar através dela que em nenhum momento nós ficamos desamparados, que esses grandes mestres vieram até aqui para nos ensinar e que nós ainda teremos grandes mestres que continuarão nos ajudar a nossa caminhada, até que um dia sejamos nós mesmos, mestres de si mesmos e quem sabe dos outros. Gente, eu me despeço por aqui, agradeço muito a atenção de vocês, um beijo no coração de vocês, saúde e paz, fiquem com Deus e tudo de bom para vocês. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.